Uma das cenas mais tristes que você vai ver na sua vida é a cena de um pai, de uma mãe enterrando seu filho. Você vê isso nas notícias, você talvez já viu isso no seu círculo social ou familiar até mesmo, ou quem sabe você já fez isso. Os pais nunca deveriam enterrar seus filhos, e sim ao contrário. Mas você compartilha, você entende, você imagina a dor que uma mãe, que um pai que passa por isso sente naquele momento. E essa dor é multiplicada quando esse filho é único. Só um. Era o único filho daquele pai, daquela mãe. Você entende, você se compadece de qualquer pessoa, você não gostaria que ninguém passasse por isso. Mas foi exatamente isso que Deus fez por você e por mim. O versículo mais conhecido da Bíblia, e o mais importante, apesar de ser difícil falar qual é o mais importante da Bíblia, mas ele é o mais importante porque ele resume toda a Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus foi capaz de fazer isso com o próprio Filho dele, seu único Filho, conduzindo-o ao sacrifício da cruz, não porque ele quis punir, castigar o seu filho, mas porque ele quis dar a mim, a você, a todo ser humano, um escape, uma saída, um caminho ou o caminho para que não perecesse eternamente nas chamas, no fogo do inferno, no lugar que não foi criado para o ser humano, e sim para o diabo, para Satanás. O lugar que, o pior do que acontece nesse lugar, não é nem o fogo, não é nem o tormento que as pessoas passam, mas a ausência total de Deus. A ausência total de Deus. Se você imaginar a escuridão como a ausência total de luz, então você pode ter uma ideia vaga, mas por alto, do que é o inferno. O inferno é um lugar onde há ausência total de Deus. Vamos pensar neste mundo. Muitos dizem assim: o inferno é aqui. O inferno é aqui mesmo, né? Porque olham o mundo e veem o mundo do jeito que está, então dizem assim: não, a minha vida é o inferno. Não, o inferno é aqui mesmo, aqui no mundo. Mas, na verdade, essas pessoas não sabem que, apesar do estado em que o mundo se encontra, o Espírito de Deus ainda está no mundo. O Espírito de Deus ainda está. E ele está presente e atuante através daqueles que são seus discípulos, seus servos, seus filhos. Ele está atuante no mundo hoje. Então, o sal da terra ainda está na terra. A luz do mundo ainda está no mundo. Apesar de a maioria das pessoas no mundo desprezar, rejeitar, não querer a Deus. Mas ele ainda está aqui, manifestando a sua palavra, o seu poder, através dos seus servos. Mas a Bíblia diz que haverá um momento em que a igreja vai ser tirada da terra. Ou seja, quando fala igreja, não é a denominação, o prédio, necessariamente uma organização religiosa. Está falando dos salvos. Os salvos. Os salvos vão ser tirados da terra, um episódio chamado arrebatamento. Eles vão ser tirados por quê? Para poupar. Para poupar. E, novamente, todo pai, toda mãe entende essa atitude. Porque se você sabe que vai vir uma tragédia em um determinado lugar e o seu filho está ali, e você tem conhecimento antecipado disso, o que é que você faria? Você tiraria o seu filho daquele lugar. E é isso que Deus vai fazer com a igreja. Ele vai tirar
os seus do mundo. E não só os seus, mas ele vai tirar o Espírito Santo do mundo. Esse período na Bíblia é chamado de a Grande Tribulação. O início da Grande Tribulação. O Espírito Santo vai ser tirado do mundo. E aí, meu amigo e minha amiga, aí você vai ter, digamos assim, a sala de espera do inferno. Esse mundo vai virar a sala de espera do inferno. Ainda não vai ser o inferno, mas vai ser a sala de espera dele. Porque esse mundo vai virar um caos. Um caos absurdo. Se você pensa que o mundo hoje está um inferno, está difícil, está isso, está aquilo, você está de férias no Caribe, espiritualmente falando. Inferno realmente, a antessala do inferno vai começar quando o Espírito Santo for tirado da terra, quando Deus for tirado da terra, né, o Espírito dele. E aí os homens vão ser deixados a seu próprio prazer, a sua própria vontade. Aqueles todos que negaram, que resistiram a Deus, que resistiram mensagens como esta que eu estou dando agora, vão ficar aqui para provar a sua escolha, pois rejeitaram a Deus e agora vão ter que lidar com esta rejeição. Ainda haverá uma chancezinha para aqueles que, mesmo sem o Espírito Santo, porque essa chance é mínima dos mínimos, mas como ainda haverá conhecimento que foi passado para muitos que ouviram o Evangelho, ouviram a Bíblia, cresceram na escolinha bíblica, cresceram na igreja, se afastaram, não acreditaram, levaram a sério, foram para o mundo. Ainda haverá na cabeça deles, se a Bíblia for tirada de circulação, como certamente será, ainda na cabeça deles haverá conhecimento do que aconteceu no mundo, conhecimento da verdade. Então, esses poucos que terão a coragem de assumir a sua fé, eles dirão assim: meu Deus, tudo que eu ouvi era verdade. Tudo que minha mãe falou, que meu pai falou, meu avô, minha avó falou, era verdade. O que eu lia na Bíblia era verdade. O que eu ouvi na igreja e desprezei era verdade. Alguns poucos, porque entenda, por que poucos? Porque o Espírito Santo não vai estar mais na terra. E é o Espírito Santo que conduz as pessoas ao arrependimento. Então, poucos, por causa da palavra, se arrependerão. Mas mesmo assim, mesmo aqueles que, conhecendo a palavra, quiserem se arrepender, terão de pagar com a vida por causa da sua fé. Porque a fé não vai mais ser aceita. Os cristãos não vão ser aceitos nesta grande tribulação. Então eu estou lhe falando isso para que você entenda por que, voltando lá atrás ao versículo, por que Deus entregou o único filho dele, para evitar que você passe por tudo isso. Para que todo aquele, quer dizer, qualquer pessoa, você pode ser quem você for, não importa em que religião você nasceu, judeu, muçulmano, cristão, evangélico, católico, ateu, não importa. Todo aquele, bandido, mocinho, mulher, homem, homossexual, travesti, todas as pessoas, todo aquele que nele crê, tem que crer, tem que entregar a vida, não é crer dizendo, eu creio, com a boca não, porque o diabo também crê assim. Esse crer significa entregar a vida. Esse crer significa, eu creio que ele é o Filho de Deus, e Deus é o Criador, é o meu Pai. É o único caminho, é a única salvação. Todo aquele que nele crê e assume esta fé, então não pereça. Não pereça neste mundo, não pereça no porvir, mas tenha a vida eterna. Para isso Deus deu o Filho dele. E me deu o privilégio não só de conhecer esta verdade, mas também de anunciá-la para você. Eu estou anunciando isso para você. Eu estou passando isso para você. E eu espero que o Espírito Santo que me moveu a falar essa palavra, mova você também para crer nela e assumir a sua fé nele, e entender que a vida não é neste mundo, o inferno não é aqui.
este mundo aqui, para as pessoas que são perdidas, os perdidos, este mundo é o mais próximo do céu que elas vão chegar. E para os salvos, o mundo é o mais próximo do inferno que a gente vai chegar. Porque os salvos estão destinados para a vida eterna com Deus, e os perdidos destinados para a morte eterna sem Deus. Em qual grupo você estará? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.